Graça e paz, meus queridos irmãos, um excelente, um abençoado dia na presença do Senhor. Hoje faço a leitura de Números 27, que ele traz para nós duas histórias que tratam de questões muito importantes. Primeiro, a justiça para com as mulheres na herança da terra e a sucessão da liderança de Moisés. Esses temas são essenciais para entendermos como Deus cuida do seu povo em cada detalhe, garantindo justiça e continuidade. As 5 filhas de Zelofeade vieram a Moisés com uma questão de justiça. Seu pai havia morrido no deserto sem deixar filhos homens. De acordo com a tradição, a herança seria passada aos filhos, mas no caso de Zelofeade, não havia herdeiros masculinos. As filhas então perguntaram se perderiam a herança do seu pai por serem mulheres. Moisés vai lá e leva a questão diante do Senhor. E Deus deu uma resposta que garantiu a justiça. Ele ordenou que, na ausência de filhos homens, as filhas deveriam herdar a terra do seu pai. Essa resposta divina foi revolucionária para a época, mostrando que Deus se preocupa com cada pessoa, independente do seu gênero, e que a justiça é essencial para o seu povo. Mas ele comunica a Moisés que ele não entraria na terra prometida, por causa da sua desobediência em não seguir a ordem divina com exatidão lá em Meribá. No entanto, Deus não deixaria seu povo sem um sucessor, sem um líder. Ele instrui Moisés a nomear Josué como seu sucessor, alguém cheio do Espírito de Deus para guiar o povo na conquista da terra prometida. E Moisés vai lá e obedece. Diante de toda a congregação, ele impõe suas mãos sobre Josué, ele transfere a autoridade e a liderança, e isso nos ensina sobre a continuidade do cuidado de Deus para com o seu povo. Mesmo quando uma geração termina ou um líder falha, Deus continua conduzindo o seu povo por meio de novos líderes capacitados por ele. Números 27 nos mostra que Deus é um Deus de justiça e ordem. Ele não deixa que as tradições humanas limitem sua justiça, como vemos nos casos das filhas de Zelofeade, nem permite que seu povo fique sem liderança, como evidenciado na nomeação de Josué. Ele cuida de que cada detalhe da vida do seu povo, garantindo que seu plano possa seguir em frente. Para nós, amados, isso significa que Deus não vê e nem se importa com as situações de injustiça, e que Ele também providencia líderes para nos guiar em tempos de transição. Mesmo quando as coisas parecem incertas ou injustas, nós podemos confiar que Deus está no controle e que Ele trabalhará para o bem do seu povo. A gente deve refletir sobre como lidamos com questões de justiça em nossa vida e comunidade. As filhas de Zelofeade não aceitaram passivamente uma injustiça. Elas buscaram a solução diante do Senhor. Você está enfrentando uma situação de injustiça ou desigualdade? Não tenha medo de trazê-la diante de Deus em oração, crendo que Ele é um Deus justo que cuida dos detalhes. Além disso, nós precisamos preparar o nosso coração para as transições na liderança, tanto em nossas igrejas como em nossas vidas. Moisés, apesar da sua importância, ele reconheceu que o tempo da sua liderança estava terminando e obedeceu à ordem de Deus ao transferir a responsabilidade a Josué. Será que nós estamos dispostos a aceitar novos líderes, a confiar que Deus os escolheu e apoiar eles em oração e em serviço? Ore pelos seus pastores, eles são líderes espirituais da igreja, eles são seus líderes. Ore também pelos pais, pelos líderes em todas as instâncias, seja na nossa igreja, na nossa família ou na nossa comunidade. Ore para que Deus os capacite, dê sabedoria e discernimento. Além disso, identifique uma área em sua vida onde você e os outros possam estar lidando com injustiças e apresente isso em oração a Deus, confiando que Ele trabalha em justiça. Um excelente dia na presença do Senhor.